Olá, eu sou Thaís Pacheco e hoje, para o Ciclo de Pedras, a gente vai conversar sobre o quartzo rosa. O quartzo rosa é visto como uma pedra do amor incondicional. Muitas vezes as pessoas falam que ela ajuda a gente a se amar, mas na verdade ela ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a se respeitar, a se pertencer, a entender realmente quem eu sou, o que eu sou e para que eu vim trabalhar. Então, ela é uma pedra básica para quem está trabalhando nessa questão da jornada da espiritualidade e do autoconhecimento, porque ela vai nos ajudar a quebrar as barreiras do amor próprio, aquela coisa assim que a gente vai criando aqueles limites, aquelas sensações de eu não posso, eu não consigo, eu criei um monte de proteções em volta de mim, em volta do meu coração, com julgamento na gente mesmo. Então, muitas vezes, a gente precisa quebrar essas barreiras, esses julgamentos, para a gente aceitar quem a gente é, para que depois a gente possa aceitar os outros como eles são. Se a gente não aceita a gente como é, como nós mesmos somos, com os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos desafios, como é que nós vamos poder estar aceitando o outro com os desafios dele? Então, é uma lição de humildade que o quartzo traz, principalmente esse quartzo rosa, para que a gente olhe para dentro, para que a gente se enxergue, se perceba, aceite, acolha os nossos defeitos, para que a partir daí a gente possa aceitar os outros como eles são, aceitar todos como eles são. Então, é uma pedra muito indicada para, de repente, irmãos que dividem um quarto, que de repente aquela coisa da briga, pessoas que trabalham assim, mesas de frente, de repente tem um certo atrito, a gente pode colocar uma peça de quartzo rosa ali. No ambiente de convivência, a gente pode colocar uma pedra de quartzo rosa, ou um pedaço assim, ou pode ser um pedacinho assim, ou uma esfera. Deixa eu pegar aqui essa esfera de quartzo rosa. Então, gente, a esfera é um formato muito bom para trabalhar em ambientes. Por quê? A esfera tem a capacidade de emanar energia para todos os cantos da sala. Então, ter uma esferinha na sala é uma situação muito interessante para que a gente possa trabalhar a harmonia da família, ou a harmonia do escritório, ou a harmonia dos irmãos, ok? A única coisa, assim, eu tenho uma recomendação, é pessoas que são muito melancólicas. Elas não podem ter muito quartzo rosa com ela, porque isso vai atrapalhar, vai exacerbar esse olhar interno, e aí essa pessoa ela vai ficar mais deprimida ainda. Então, eu recomendo, no caso de pessoas que estão deprimidas, que estão passando por um processo de dificuldade, usar com moderação o quartzo rosa, usar pedras tipo ativadoras, como uma calcita laranja, um quartzo tangerina, que vão dar aquele movimento inicial, ou mesmo uma hematita para a pessoa estar mais presente. E depois, moderadamente, a gente vai trabalhando com o quartzo rosa, tá? Para que a gente possa se aceitando, dando movimento e aí fazendo essa transformação, essa alquimia interna com o quartzo rosa no processo de aceitação. Ela é muito boa para amor próprio, para mágoas, para autoimagem, tá? Para se perdoar, para liberar assim, de vícios. Olha, eu me cobro muito por isso, eu me cobro muito por aquilo, eu preciso estar perfeitinha. Então, o quartzo rosa vem trazer essa aceitação. Como outras pedras do espectro rosa também trabalham isso, tá? Porque elas são muito ligadas ao nosso chakra cardíaco, a nossa expressão no mundo, a nossa expressão da nossa luz no mundo. Então, todas essas pedras do espectro rosa, elas vão trabalhando essa aceitação, esse movimento. Tá? Ela é também muito calmante, ok? Ela é indicada também para crises de meia-idade, quando a pessoa já está naquele ponto onde ela vai deixando, se cobrando, nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, nossa, eu podia ter feito aquilo,
Não, então ela vai ajudando a pessoa a aceitar aquela crise. E aí a gente pode combinar junto com o fumê, porque esse fumê também traz esse olhar interno, mas traz esse olhar com um pouquinho mais de serenidade. O quartzo rosa, ele traz um olhar interno um pouquinho mais nessa coisa do emocional, ok? É muito indicado para quarto de criança, de bebê, para que eles sintam acolhidos, para que eles sintam realmente abraçados. Você pode estar colocando embaixo do travesseiro dessas crianças. Não recomendo, de repente, todo dia embaixo do travesseiro, mas pode estar, de repente, no ambiente do quarto, pode ser uma esferinha assim, ou uma outra pecinha que vocês achem mais interessante. De repente, uma pecinha mais cristalina, assim, ok? É uma peça muito também que trabalha muito quando a gente está irritado, quando a gente está agressivo. Então ela vem baixar um pouquinho. Ela pode inclusive ser usada no chakra básico, porque o rosa é a formação entre o vermelho e o branco. Então ela tem também essa conexão com o chakra básico, da gente se amar, se perceber e a partir daí liberar essa raiva. A raiva também está muito ligada ao fígado, então a gente pode estar usando ela sobre o fígado, tá? Trabalha muito o sistema circulatório também, essas palpitações, pressão alta. Para quem tem pressão alta, em vez das pedras vermelhas, ela é uma boa opção para o chakra básico, por não ser tão vermelho, porque quem já tem pressão alta não pode ter tanto vermelho no seu movimento. Então, é uma pedra mais interessante, tá? Nos rins ela ajuda a controlar medo, no centro das mãos a gente pode estar usando, assim, para luto. Então a pessoa segurar ou ter na terapia, ou você mesmo sentar e estar se autocuidando, então você pode colocar quartzo rosa aqui no cardíaco, 2 pedrinhas de quartzo rosa também nas mãos, é muito eficaz. Algumas pessoas sabem, eu caí e eu tô fazendo uma fisioterapia, uma série de coisas assim para recuperar um pouquinho, porque travou o meu movimento da perna. E aí veio muito de eu passar hoje essa esfera de quartzo rosa na minha perna. E foi muito engraçado, porque a partir daí eu senti que eu tinha que falar hoje, gravar sobre o quartzo rosa. E cada vez que eu passava na minha perna e fui passando ela assim na perna, movimentando, trabalhando essa parte muscular, eu fui ouvindo muito assim, aceitação, aceitação, aceitação. Então é muito aceitação do meu caminho, de quem eu sou, do que eu preciso fazer, de como eu preciso fazer, de como eu posso alcançar as pessoas. Então eu tenho que aceitar que está na minha missão, de repente trabalhar mais com essa questão de vídeos gravados. Eu gostava muito do presencial, gosto ainda muito do presencial, mas de repente aulas gravadas para mim é uma novidade, é uma coisa assim que me desafia um pouco. E essa pedra está me mostrando que eu tenho que ter mais aceitação comigo, mais aceitação nessa forma de trabalho, que de repente as pernas representam o nosso movimento, o nosso caminhar para frente. E o fato de eu ter caído, ter estagnado um pouquinho esse músculo, mostra uma resistência nesse meu caminho. Então estou me colocando, estou me abrindo aqui para vocês a partir do exercício com essa pedra, com essa esfera de quartzo rosa. E é muito engraçado, né? Porque depois eu estava olhando melhor ela, deixa eu achar a posição, porque ela tem um olho nela. Não sei se dá para vocês perceberem. Tá? Ela acaba tendo um olho formado aqui por essas partes. E esse olho, realmente eu estou entendendo que é um olhar para dentro, um olhar para a gente se aceitar, para a gente se perceber e poder fazer a nossa caminhada para frente. Então, não é porque ela é uma pedra básica do início de trabalho que a gente não possa voltar e revisitá-la depois de algum tempo. Então, gente, todas as pedras, de repente você trabalha um tempo com ela, ok, deixa ela ali quietinha, mas você pode e deve ir revisitando ela de tempos em tempos,
porque elas vão trazendo outras camadas para a gente, tá? Outros conhecimentos, outros processos que a gente precisa aprender, ou outros níveis de consciência, tá? O quartzo rosa também a gente pode colocar pedrinhas pequenas aqui no olho, quando a gente está de repente em luto, está chorando, além daquele exercício da mão. A gente pode estar colocando do lado, aqui, passando do lado das narinas, não precisa ser uma pedra tão grande, mas ela ajuda também, como ela mexe muito com a nossa circulação, ela vai também ajudando a abrir um pouquinho as narinas, ela vai movimentar os seios da face, também é bem interessante. E acho que era isso que eu tinha mais para comentar. É uma pedra que eu não gosto de deixar muito no sol, porque ela acaba perdendo um pouquinho da cor, principalmente essas mais pálidas, né? Essas que são mais maciças, tem essa coloração mais forte, elas sofrem menos. Mas essas aqui mais cristalizadas, elas acabam perdendo um pouquinho de cor. Então, não recomendo que vocês deixem ela muito tempo no sol para fazer a sua energização, ou mesmo se vocês forem deixar no jardim, procurem peças mais desse tipo que vocês podem estar deixando. Inclusive existem, eu já vi lá fora, ou fotos de bancos, de materiais de mesa, todos feitos nesse tipo de qualidade de material. E deixar essas aqui para a gente ter mais aqui dentro, ter mais dentro do ambiente, ok? Então, convido que vocês agora ouçam os outros professores e aproveitem o máximo do quartzo rosa, que é uma pedra muito comum aqui no Brasil, muito abundante, tá bom? Até mais!